E aí, galera, tudo bem? E aí? Nosso papo, então, hoje vai ser sobre processo criativo, criatividade, referências. E aí? O que vamos falar? Mais uma segunda-feira. Mais uma Pois é. segunda-feira. Mais uma. E aí a gente ficou pensando, né, muito nesse assunto e tudo que envolve ele, né? São muitas etapas, né, meninos? Sim, complexo. Mas é bem complexo. A gente já chegou a falar um tempo atrás sobre briefing no nosso blog lá da agência. Foi um assunto que rendeu bastante. E aí a gente resolveu trazer mais todo esse universo. Porque se parar pra pensar, tá envolvido da hora que a gente entra na agência até a hora que a gente sai, né? Então, é a coisa mais presente no nosso dia, é esse processo aí. E se a gente for pensar, né, no briefing que a gente começa já, logo de cara, a ter inúmeros insights e na hora que o atendimento tá passando e a gente já começa ali a cabeça já a ferver, né? Quando se dá o início de um novo projeto, é o briefing que dá esse start mesmo, né? Eu digo que que o processo tá no nosso dia, desde a hora que a gente entra, porque a forma como a gente já vai conduzindo a nossa cabeça pro nossa rotina do dia já também inclui dentro do processo, né? Isso, verdade. Eu costumo falar, quando eu vou em reunião de briefing, quando eu estou na reunião de briefing, isso eu acho muito legal para quem é atendimento, né? A gente já começa a fazer perguntas para o cliente, porque a gente já sabe o processo que a gente vai passar depois. Sim. Então, lá no briefing, quando tem alguém de criação, que eu acho muito legal sempre que pode ter alguém de criação nos briefings, é porque a gente já acaba fazendo uma investigação ali do cliente, aquilo que é legal, aquilo que não é, né? O estilo dele, enfim, aquilo que tá de acordo, Sim. aquilo que não tá. É claro que dentro de um briefing, isso é uma coisa que pega muito pra mim, é o lance do achismo, sabe? Eu acho que isso não é legal para o meu público. Eu acho que... Então, assim, eu sou muito preocupada com isso e tento ficar mais imparcial, porque é só depois, quando a gente começa de fato a nossa pesquisa e todo esse processo que a gente... Estudar realmente a coisa, né? Exato, exatamente. Mergulhar. Isso já foi uma dor bem latente nossa, né? Sim. Inclusive a gente foi buscar novas ferramentas para mudar esse processo, né? Quando a gente foi atrás do DS, do Design de Serviço, Sim. foi justamente para poder sanar essa dor aí, porque tava muito forte na agência. Sim. É engraçado, né, que tava forte, nós somos da área de comunicação. A agência existe há 11 anos, 10, 11 anos, mas é engraçado que a gente precisa o tempo todo trazer ferramenta para facilitadora, né, para esse processo. E para mim estava muito forte a história do... eu acho que cada vez mais a gente está preocupado com a pessoa, né, para quem a gente está fazendo, com as experiências. Sim. Então eu acho que isso começou a ficar muito forte, né, em tudo que a gente faz, né? Absolutamente. Em tudo. Não que antes não fosse, é que antes a gente estava mais acostumado. Eu acho que assim, antes a gente recebia muito briefing pronto de um cliente. E aí, quando a gente tem a oportunidade de buscar esse briefing e fazer esse trabalho de investigação, né, de sondagem, que a gente usa muito, né, no branding, enfim, vários trabalhos que a gente desenvolve, quando a gente tem essa possibilidade, tudo muda, né? E o processo também, né, depois do briefing. O que eu acho legal da gente passar aqui é depois do briefing, né? A gente teve lá inúmeros insights, e aí vem para casa com aquilo debaixo do braço, né? Vem pra agência. Aquele monte de conteúdo debaixo do braço e na cabeça também, né? Cabeça fervendo. Exato.
Fervilhando. E aí um novo mundo se abre, né? Não é assim? Um novo mundo se abre. Tipo assim, sei lá, dependendo do negócio do cara, da empresa, enfim, do cliente. Cara, a gente tem que estudar e saber tudo do negócio dele. E aí que a gente vai investigar, e nessa investigação que A começa... imersão, né? Isso. A imersão que fazem vários insights acontecerem e aí que eu acho que começam a abrir, né? Várias possibilidades e várias portinhas que a gente começa a abrir para saber como funciona, o que vai funcionar, o que não vai para o desafio que a gente tiver ali, né? O desafio criativo que nos foi passado. O legal é que a gente já falou disso anteriormente, numa conversa fora do cast, sobre onde cada um começa, né? Onde que é o start de cada um para poder iniciar esse processo. Como eu falei, eu gosto muito de ir nas cores para poder me contextualizar, assim, ambientar, né? Para me ambientar no negócio do cara, tipo, para eu entender, tipo, qual que vai ser a sensação que eu preciso transmitir com aquele trabalho, né? As cores, para mim, elas mandam bem, assim, no meu caminho. No processo. É tipo o teu gatilho, né? Uhum. O meu gatilho, eu até já comentei com várias pessoas, o meu gatilho é o painel semântico, sabe? Aquele painelzão onde eu jogo tudo. Ali é engraçado, porque quando eu começo a criar o meu processo, eu vou lá e vou jogando, por exemplo, no Pinterest. Primeiro eu faço minha sondagem, entro em vários sites, concorrentes, faço todo esse trabalho de benchmarking, dou uma olhada no todo. E aí eu começo beleza, legal, mas deixa eu dar uma passeada em outros universos. E aí que eu começo a criar o meu painel semântico, né? Coisas que eu acho que são relevantes. Às vezes uma palavra que saiu lá no briefing, eu falo, puxa, isso me passa esse sentimento, vou deixar aqui. E aí eu vou trazendo esses elementos. Eu uso muito o Pinterest e ele me ajuda muito a organizar, porque eu não olho a cor de bate-pronto. Eu vou muito nesses insights, nessas sensações e conceitos. Num próximo etapa, eu vou pra cor, porque pra mim são coisas que eu preciso dividir, sabe? Pra depois juntar tudo de novo, né? Eu abro, é como se abrisse a lente pra depois eu ir voltando pra escolher, né? Aquilo que eu vou seguir, enfim. Mas é muito engraçado. Eu acho muito legal quando você fala da cor, Davi, porque passa, sim, inúmeras sensações, mas é o teu gatilho mesmo, né? Sim. Eu nunca imaginei que o gatilho da cor fosse tão forte. Tão forte. É engraçado, né? Porque pra mim, eu nunca fui pela cor de bate-pronto, assim. Pra mim também não. Pra mim, essa estrutura de criar um painel semântico é o gatilho inicial, essencial, assim. Eu tenho que ver bastante coisa, enxergar muita coisa diferente também, né? Que é um pouco do que a gente fala sobre erro e acerto, né? Não só na hora de criar algo, mas na hora de pesquisar também, né? Às vezes a pesquisa te leva para um rumo, te leva para um caminho, e você começa a ver o que não é para poder entender o que é, né? Comigo rola muito isso, assim, de eu gastar um tempo num caminho de pesquisa, entrando, e aí quando eu consigo ver como algo assim um pouco maior, um pouco mais complexo, eu consigo perceber que não é aquilo que eu tô buscando, e aí eu consigo ir pro lugar certo que eu queria, na verdade, porque eu encontrei aquela pedra, assim, e aí, não é pra cá, é pra lá, então. Pra mim, esse gatilho bate muito mais forte. Olha que muito da hora isso, Rafa. Olha que animal, tipo, a gente tá falando de 3 pessoas que convivem diariamente há sei lá quanto tempo, e a gente nem tem o mesmo processo, né? A gente nem tem o mesmo Pode crer. gatilho. Muito particular, né? O quão isso é legal, porque, sei lá, quem tá começando agora e tá buscando ter um padrão de processo, isso fica muito claro que não existe, né? Vai muito de cada um, de onde desperta o... Não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo, isso é muito bacana. É uma jornada Agora, individual. uma coisa que eu acho muito legal, o Rafa, quando tava falando, e eu acho que todo mundo passa por isso, quando tá nessa etapa inicial aí
dessa sondagem, do criar o painel, enfim, que é o lance do caos, é aquela sensação de tipo assim, eu tô vendo um milhão de coisas, para onde eu vou, e aí a gente acaba ficando muito, muito sensível, muito frágil, eu não sei explicar, é uma fragilidade de um desespero de querer achar o caminho. Sim. Não é uma coisa ruim, porque mas assim, é desesperador, eu acho que um tempo assim. Ainda assim é desesperador, aquele friozinho na barriga, né? Tipo, eu fico pensando assim, ó, quando a gente é mais novo de carreira, assim, né? Quando a gente é mais jovem, o caos domina mais a gente tende a se perder muito fácil. Quando a gente já tem um tempo, então a gente já sabe os gatilhos pra gente voltar. Então isso é importante, assim. Total. Eu acho que mesmo, eu tenho certeza que mesmo eu tenho, por exemplo, a agência tem 11, eu devo ter, sei lá, uns 20 anos aí uns 18 anos de design, assim. Então, de área criativa. Eu tenho certeza que quem tem 30 anos passa pelo mesmo caos. Sim. Pelo mesmo caos, assim, que tipo, você precisa olhar, para depois você começar a construir e organizar. Mas esse caos dá um pânico mesmo. Por isso que é importante. Pânico inicial. Por isso que é legal quando a gente tem mais pessoas no processo, porque às vezes a gente dá umas empacadas. Então os gatilhos do tipo, como eu passo daqui, né? Como eu pulo essa barreira, que é o que você falou, né, Rafa? Tipo, às vezes você tá criando, tem uma pedra no meio do caminho. Você fala, quando a gente tem um pouco mais de experiência, a gente consegue conduzir melhor esse caos aí criativo, que é importante, que é o tal do brainstorm, que eu acho que quando a gente sai do briefing, antes de ir para um brainstorm, a gente tem aquele interno nosso, né? Total. Aquela imersão que é individual. Sozinho ali, né? Não tem como, né? Eu acho chato quando você vai para uma reunião de brainstorm e a pessoa não teve essa experiência. Cara, não funciona. Não dá para alguém levar as coisas prontas porque cada um tem uma percepção, tem um olhar, então por isso que é importante esse caos inicial, essa insegurança, e bate mesmo, não bate? Bate, eu até faço uma relação disso, eu percebo, eu vejo muito cantor, atriz, ator, dizendo que sempre na hora de começar um projeto novo, ou algo assim que tem um público muito grande, mesmo com anos de carreira, dá aquele frio na barriga, e parece que é isso que faz ele saber que ele ainda queima de paixão pelo seu propósito, pelo seu negócio, pela sua carreira, né? Eu percebo isso também, assim, tipo, por mais que seja já bastante tempo de profissão, você com 18, pelo menos já imersa nesse mundo, eu uns 10 mais ou menos também, mas assim, sempre que começar algo novo é esse frio na barriga e essa insegurança, mas parece que isso demonstra ainda essa paixão por fazer isso, sabe? Sabe qual que é, Rafa? É um lance de se expor, porque a insegurança tá tipo muito relacionada com, eu tô ousando, eu tô tipo fazendo uma parada nova. Por isso tá muito relacionado com o caos, também, com tudo, né? Porque a gente não tá preparado para aquilo. Sim. E a desaprovação, né, Davi? Exato, você tá tipo colocando... Você tá com medo, dá um medo, cara. Você fala assim, que bosta, eu tô fazendo tudo uma merda, não tá legal. Tem hora que parece que não vai dar em lugar nenhum mesmo, né? A gente ainda sente isso, mas é o lance, tipo, eu fico feliz quando eu tô nessa vibe de tá exposto, porque quer dizer que é uma parada que eu não fiz ainda. Eu trabalhei 12 anos em mercado imobiliário, um porre, cara. Tipo, eu não aguentava mais. Tipo, fazer aquela mesma forma chata por 12 anos. E é um perigo, né? Porque é o lance do mecânico, né? Tipo, você sente que você não tá mais gerando alguma coisa. Você só tá ali por fazer. E quando você se torna alguém que se expõe, cara, é outra vibe de trabalho, a qualidade de trabalho é outra coisa também. Tipo, total. Quando você tem menos medo e é outra energia que a gente coloca, outra energia, né? Essa é a palavra. Lá na agência, eu gosto muito disso, né? Dessa provocada, de sair da minha zona de conforto o tempo todo ali. Eu fico cutucando o Sérgio, você...
E aí, vamos, não sei o quê, eu quero fazer uma parada. E é isso, acho que isso... E isso, e aquilo, e aquelas indiretas do tipo, cara, mas por que não? Aí Não, vem o Sérgio, gente, o Sérgio é atendimento, então ele tem o cliente. Aí ele vem na criação, para quem, né, só para dar só para montar um cenário, aí ele vem na criação. Panorama. Ele vem na criação, e a criação fala assim, então, tô pensando isso, o Sérgio, mas cara, por quê? Tipo, não, isso não tem. Aí, mas por que não, né? Porque às vezes a gente entra em alguns dilemas, isso é muito complexo, né? Que vai muito de alguns clientes, assim. Você sabe o cliente que você pode usar e o cliente que não pode, mas já tivemos casos que o cliente falou, ouse. Venha, traga o novo, nós fizemos. E aí a pessoa falou, não, mas não era isso. Ficou em choque. Então assim, é muito complexo isso. Por isso que assim, o atendimento, ele tende a puxar a gente pro chão, assim. E a gente fica o tempo todo nessa eu acho que é uma discussão, vamos assim pensar, né? Uma conversa saudável no sentido de o atendimento fala volta, a gente fala não, porque a gente não pode ir além, e aí a gente tenta achar o meio termo de tudo isso. Esse equilíbrio, né? Porque é sair mesmo da zona de conforto. E uma coisa que você está falando, que o Davi comentou, por exemplo, o mercado imobiliário, fiquei lá 12 anos e tal. Então, assim, tem alguns mercados que, dependendo do gestor, dependendo de quem está conduzindo ali a empresa, o cliente, ele não está disposto ao novo, né? Ele quer o mesmo. Então, eu quero uma foto, eu quero a foto assim, a frase assim. Então, assim, é muito difícil quando a gente... A receita do bolo, né? A receitinha do bolo... É difícil, porque a gente que tá neste universo criativo, a gente quer sempre novos desafios, né? E quando alguém vem e fala assim, mas não tem desafio, aqui, ó, é isso. Então rola uma frustração. A gente, tudo bem, a gente faz. É que rola uma frustração, porque a energia da agência, quando tá num projeto que o cliente confia, que tem uma sinergia, né? É completamente diferente. É outra vibe. Total. Então, isso eu acho legal dessa coisa do mecânico, né? Que esse processo do caos é justamente para a gente não cair no mecânico, né? Essa hora dessa imersão, a gente tá buscando. E é comum, assim, eu acho que é uma coisa que é legal falar, por exemplo, sei lá, eu tô fazendo uma campanha do universo agro. Cara, eu tô vendo seguro de vida, eu tô vendo campanhas de leite, de margarina, de... qualquer coisa Insights que... de qualquer lugar, né? É um insight, é uma palavra que me trouxe aquela sensação. Eu falo, não, cara, deixa eu ver aqui como fizeram. E ninguém tá falando de copiar, a gente tá falando de inspirar, né? Eu acho que o lance da referência é muito disso, assim. É a gente construir um repertório, e aí o painel ou a cor, enfim, dependendo do ponto de partida do criativo, né? É a gente construir um painel dentro ali e aí a gente organizando depois as sensações e tal. E aí depois a gente vai levando pro mercado, né, do cara. Mas é importante a gente ter esse mergulho no desconhecido para justamente captar coisas que no mercado dele às vezes não tem, né? Às vezes, sei lá, o cara, é um mercado que a comunicação é super fria, não existe uma humanização. Vou dar um exemplo, tá? Na hora que a gente vai beber em outras fontes, a gente consegue trazer nuances que até então aquele cliente não tinha trabalhado. Então isso que eu acho que é o mais legal, assim, da área criativa e dessa coisa do inesperado, né? A gente não sabe o que vai aparecer, né? Então eu acho que é meio que isso, assim, onde vou parar, né? Uma coisa que eu lembrei agora, uma frase que eu vi há um tempo atrás, que faz todo sentido ainda com esse tema do caos, é que a estrutura do que você está criando tem que ser linear, mas o processo não. O processo é o que menos precisa. Se você parar para pensar num quebra-cabeça, né? Você não começa pelas bordas, tipo, fazendo uma parada meio solta ali, e você vai tipo montando aos poucos. É um quebra-cabeça, não é? Vai uma coisa que junta na outra, e você vai meio que... Essas incertezas, essas inseguranças... Zero linear. Agora, a gente passa pelo momento do caos e dessa loucura,
Aí a gente vai para os nossos painéis, né? A gente Uhum. aqui na agência é legal porque assim, cada um tem lá a sua imersão particular neste universo do briefing, enfim. E aí a gente monta num segundo momento, eu acho que posso dizer que é um segundo momento, né, meninos? Tipo assim, Sim. então a gente passou pelo mergulho e por essa imersão individualmente, um desk que a gente vai lá e faz, cada um, né, no seu, dentro do seu processo. Aí a gente vai para um painel semântico que a gente faz colaborativo no Sim. Pinterest. Esse painel é muito legal, porque às vezes tem algo que o Rafa ou o Davi viu e que eu não vi. E que faz todo sentido. O conceito tá passando a mesma coisa. Que animal, essa sensação que me deu aqui, esse conceito tá aqui de uma forma tal. Então, né? assim, a gente começa a olhar até as outras lentes, né? Então, eu acho legal porque, assim, cada um tem um repertório e fez a sua busca olhando para um lado. E aí, depois, a gente vai todo mundo tentar contar o que viu e o que mais gostou para começar a convergir mesmo para as ideias, enfim, para os caminhos que a gente precisa seguir, né? Essa mistura que a gente faz, né? Eu acho que é uma das partes mais importantes quando a gente pega as ideias de cada um separadas e bota tudo no mesmo... Deságua tudo num lugar só, né? Bota tudo no mesmo lugar. Eu gosto também, eu acho que é uma coisa legal da gente falar. Quando a gente costuma fazer muito isso na agência, que é chamar o atendimento e as pessoas que às vezes não estão tão imersas, né? Pra gente contar depois as ideias, né? Que é uma outra etapa. Então, ali também é legal, porque na hora que você traz uma pessoa que tem um outro jeito de olhar tudo, ela às vezes coloca a gente em xeque de com uma um forma conceito. completamente diferente da nossa, né? E que a gente não tinha até então feito aquela leitura, né? Então é muito legal porque e a gente tem que sempre tomar muito cuidado com a paixão, né? A gente fala muito isso na agência, no dia a dia da agência, pra gente não se apaixonar por nenhuma ideia, porque é um perigo. Então, na hora que a gente traz outras pessoas que não estão dentro do departamento, dentro dos estão criativos, apaixonadas pela sua ideia muitas vezes. Então a gente vai vender a ideia para essas pessoas, é muito legal, porque já é uma outra prova. Você fala assim, bom, faz sentido. Então quer dizer que essa ideia que eu coloquei assim, o jeito que a ideia é muito boa, mas a forma que eu contei não foi boa. Por quê? Porque o cara não entendeu, ele tem que bater o olho e entender o que eu entendi. Então, é muito legal porque a gente começa a criar esses caminhos, né? Quais são os caminhos? Esse é o caminho que eu tenho, tá, mas se eu for por esse viés, ele vai ser entendido por mais, né? pelo maior número de pessoas. Então, assim, a gente começa a criar algumas hipóteses, assim, né? Então, quando a gente cria nosso painel lá no Pinterest, esse painel semântico colaborativo, a gente senta e dá uma conversada, é um brainstorm, a gente vai olhando, cada um conta o que achou de cada imagem, a gente cria algumas hipóteses, e aí, depois disso, a gente parte para uma experimentação, né, meninos? Uma coisa que eu tenho que falar é que a gente tem vários mini brainstorms durante esse processo. Você já reparou? Sim. Legal, boa, a verdade. gente tem o que envolve a equipe inteira e tal, mas durante o processo a gente faz vários minis, assim, né? Pra fazer uns checkpoints do que a gente tá buscando e fazendo. Verdade. E aí que a gente começa a refinar nosso Pinterest, né? Porque, assim, tem coisas que a gente coloca lá, por exemplo, que foi uma referência de cor só. Sim. Olha que bonita essa luz dessa... Né? Não acontece muito isso? Olha essa luz dessa imagem, que lindo que tá, tipo, sei lá, azulada, um exemplo. Então, a gente deixa ali de ladinho, né? Sim. E aí a gente começa a clusterizar mesmo, a criar as caixinhas com as referências, organizando elas, né, ali. Então, isso eu acho legal. E aí acontecem esses brainstorms, esses mini brainstorms de organização. Tipo, olha, essa ideia é muito boa, isso tem um caminho legal, isso sim, isso não. Então, eu acho que a gente começa a criar algumas categorias, assim, de ideias para depois ir para o experimentado, mão na massa mesmo, né? E aí, quando a gente começa a abrir o programinha ali e começar de fato a criar, vem muito do erro e acerto. Isso é tão importante porque
E a gente falar disso é tão importante porque desmistifica um pouco o lance do criativo, né? A gente às vezes tem a impressão de que o cliente tem a ideia de que é tudo um molde pronto ali e Sim. que a gente pega ali na caixinha de logos para pequenos clientes com um viés mais X. E não é, né? A gente tem muito do erro e acerto aqui, tipo, de testar uma fonte, testar uma cor, Sim. testar uma forma, testar até encontrar o que a gente está procurando, que às vezes a gente nem sabe Sim. ainda, né? Exato. E muito dos erros começam a se tornar acertos e de repente viram E às vezes aplicações, né? Aplicações que a gente nem imaginava. Você fala assim, puxa, olha, vou pôr isso aqui, né? Aí você põe lá, dá muito, sei lá, uma parte dá muito certo, outra parte dá muito errado. Você fala, não, meu, aqui tá legal, mas preciso refinar tal elemento. Exato. Tá tudo e aí bem, a gente né? volta pro painel, Tá né? tudo tranquilo. E tudo bem, exato. Fica em paz. Exato. É isso, cara. Fica em paz, boa. Eu vejo muitas agências que ainda levantam esse rolê do tipo, somos criativos, as mentes mais brilhantes e tal. É um problema, e eu, putz, eu acho isso tem seu valor, porque, pô, a gente tá trabalhando para que isso aconteça, né? Tipo, pra gente ter Sim. essa facilidade na hora de criar. Mas não é sobre isso, né? Tipo, é sobre o quão a gente é capaz de reorganizar essas informações. Eu sempre falo que a criatividade está dentro de uma caixa com várias coisas bagunçadas e o potencial que a gente tem da criatividade é poder organizar aquelas soluções, aquelas ideias, Sim. aquelas... Sim. Numa forma que resolva, né, o problema inicial, o desafio inicial, não é nem um problema, né? O desafio que a gente tem para... Sabe uma coisa que me ocorreu, Davi, na hora que você estava falando de erro e acerto? O quanto é importante a gente ter abertura com o cliente, porque às vezes a gente, nesse brainstorm, nessa busca, nessa pesquisa, aparecem coisas que, de repente, não estavam no briefing. Isso acontece muito com a gente, né? De repente, a gente fala assim, vamos bater um papo com o cliente? E aí a gente volta só para fazer uma sondagem em cima de um elemento que passou por nós e a gente achou muito rico, sei lá, por algum motivo. E isso é muito legal também, né? Quando a gente tem essa abertura com o cliente, porque assim, às vezes um insight que o cara não estava pensando, nós não estávamos imaginando, ele acontece e a gente tem que... se a gente tem abertura com o cliente, a gente pode guardar, depois mostrar, ou já ligar e trocar uma ideia. Olha, você me pediu, vou dar um exemplo, você me pediu um vídeo para eu colocar para essa campanha, mas nós aqui no nosso trabalho aqui de pesquisa, a gente viu, cara, que tem muito assunto, vamos fazer uma websérie em cima disso. Então, tipo assim, é só um exemplo de como uma ideia, os insights, eles vão acontecendo e esse erro e acerto, a agência, ela não... eu acho que assim, não é uma entidade, o criativo, ele não é uma entidade, né, que acima de tudo e que está sempre acertando. Não, essa coisa do errado, testado, se permitido, voltar e trocar uma ideia com o cliente, eu acho que isso é legal, isso é muito rico para o nosso trabalho, né? Definitivamente não é uma ciência exata, né? É uma ciência bem humana, a gente tem que testar bastante, tem que experimentar bastante, até encontrar isso, acho legal a gente perceber como isso resvala em todas as fases do processo, né? Eu acho que ela acontece mais nesse momento da mão na massa, mas esse lance rola no briefing, rola na parte de pesquisa, muitas vezes imagens que a gente separou lá no painel semântico, que parecia fazer tanto sentido no começo, quando você vê no final que o projeto finalizou, você nem lembra porque você colocou aquilo mais, porque já não faz mais sentido aquilo tá ali. Perdeu totalmente sentido, porque você seguiu por um caminho completamente diferente, e que foi muito mais funcional, que foi muito mais bacana. Parte daquelas imagens já não fazem mais sentido com o que você construiu no final, porque aquilo cresceu
tomou vida própria e virou algo real, né? Se concretizou. Isso é muito da hora. O que eu acho legal, depois que a gente passa por esse processo, esses erros, acertos, é legal quando a gente vai para aquele brainstorm geral com todo mundo, com o pessoal de texto, com os criativos, com atendimento, que a gente conta, que a gente... né? Porque aí a gente já chega com uma experimentação um pouco maior, né? Então, eu acho que as coisas, elas começam a criar um outro universo, né? Tipo assim, tava aquele caos, a gente foi refinando, testou. Por mais que a gente vá para esse momento do refino, né? Com as coisas assim um pouco incertas, ali eu acho que assim também rola muito teste de fala mesmo, né? Do conceito, da gente testar essas sensações, essas experiências, se estão chegando, se não estão. Eu acho que nesse momento que a gente vai com a coisa um pouco mais refinada, não é refinada, como que eu posso dizer, gente? Quando a gente testou, errei, acertei, fiz, né? Aí a gente senta para dar uma olhada. Mais madura, exato. Boa. É como se a gente tivesse essa maturação aí do todo, e aí a gente chega para conversar de novo. Então, assim, e é uma coisa, assim, que isso eu acho muito legal da gente dizer. Esse processo todo que a gente está contando, não é uma coisa de um mês, não é. É claro que existem... Por que a gente perde prazo, né, para o cliente? Porque, às vezes, isso acontece de uma forma muito fluida. Mas, às vezes, não. A gente acaba trabalhando em cima dessas incertezas, né? E quando a gente tem uma limitação muito grande de tempo, é claro que essas experimentações a gente precisa muito pensar um pouco melhor, né? Beleza, vou experimentar aqui, vou experimentar ali, porque eu sei que se eu experimentar essa terceira opção aqui, eu não vou ter tempo hábil para essa entrega. Saber equilibrar isso, né? Exato. Então, aí vai muito da nossa experiência mesmo, né? Do tempo mesmo, que eu acho de profissão, que nos dá esse traquejo, né? Tipo, beleza, vou testar a ideia A, B ou C, porque essas três dá... Aquela que é uma ideia muito linda e maravilhosa, ia ficar foda, não vai dar para construir, porque a gente não tem tempo hábil. Isso acontece muito, né, meninos? E às vezes a gente tem grandes ideias e fala, infelizmente a gente vai ter que guardar essa daqui na gaveta, porque não vai rolar. Coração isso partido. dá uma dor. Seria maravilhoso se todo projeto tivesse um mês para ser construído, com tempo livre e tudo, né? Mas o mundo real não é assim. Mas é assim, né, Rá? Quando a gente tem muito tempo também, eu fico muito assim, eu sempre penso muito nisso, assim, quando você tem muito tempo, você tende a se perder. Então, é legal quando a gente tem um time onde a gente consiga passar por todo o processo sem atropelar esse processo, porque ele é muito importante pra gente amadurecer as ideias. A gente costuma falar, eu acho que isso é legal. Eu, por exemplo, gente, eu falo muito isso pros meninos. Tivemos uma ideia e as coisas fluíram, sei lá, 3 dias de trabalho. Erro e acerto, vamos pôr aquilo lá no papel. Você vai para casa. No dia seguinte, se a ideia estiver rolando, eu tenho isso para mim. Se eu, depois de um tempo de eu ir embora daquilo, eu voltar e a ideia estiver muito foda e falar, cara, é isso. Então, é esse tempo que é importante também a gente respirar, né, fora daquele universo. Buscar outra, né? Quando a gente fica muito tempo dentro de um negócio, dentro de um trabalho, a gente tende a cansar, talvez, ou não ter o olhar certo, né? Então, a gente tem... Por isso que é importante o tempo, né, da criação, da gente ter todo esse processo. Quando a gente tem que cortar processo muito, ele acaba interferindo. O trabalho pode ficar muito bom, né? Eu já ouvi de cliente, assim, em reunião, isso não é problema meu, a agência faz milagre, isso é da agência, tal. Sim. De fato, a agência consegue fazer com o tempo reduzido. Eu acho que isso não é o problema, né? É que a forma como isso se constrói, o tempo que a gente amadureceu as ideias e que a gente testou, ele foi muito menor. Então, claro que pode dar... possibilidades, né? Exato. Então, isso interfere completamente no trabalho. Por isso que é legal quando a gente cria o processo e a gente passa no passo e vai nesse caminho, a gente consegue ter certeza. Na hora que a gente vai criar... quando a gente finaliza uma campanha, um projeto, seja ele de qualquer natureza, a gente cria defesa.
E a defesa é muito legal, é que como a gente cria lá a nossa apresentação, e quando a gente vai defender e escrever sobre aquilo que a gente criou, é muito legal, porque a gente acaba organizando algumas coisas e aí mostrando para o cliente, às vezes, aquilo que ele nem esperava, e o negócio cresceu, e ele tomou uma dimensão que pro cliente foi um ganho, né? Ele pediu A e B, a gente conseguiu fazer A, B, C e D, e ele não esperava. Então, isso é muito legal, assim, do processo criativo, que a gente acaba se limitando muito a questão de tempo é muito limitante. A gente faz trabalhos muito legais também, com pouco tempo. Só que quando a gente tem tempo e esse carinho, né, no processo, a gente, cara, é gigante. As possibilidades são muito maiores, né? É outro rolê. É outra pegada. Eu acho que é isso, né, galera? A gente podia colocar lá no nosso blog algumas ferramentas que a gente usa. Sim, alguns links legais. Alguns links legais. A gente tem algumas páginas de Insta, alguns Behances da vida que a gente sempre tá olhando, espiando, porque isso faz parte desse processo de imersão, né? Às vezes a gente vai lá naquilo que nos inspira, só para olhar, só para visitar, para entender. Às vezes é o subjetivo do subjetivo que a gente vai pegar daquela história para levar. Sim. Eu não sei quando que foi, meninos, que a gente estava fazendo um trabalho que a gente começou a falar, vamos usar aquelas ilustrações que tem aquela pegada um pouco mais fluida. Lembram disso? Eu lembro que foi quando começaram a mexer, né? Quando isso começou a aparecer, assim. Então, às vezes, são coisas que nem estão rolando ainda. A gente fala, puxa, eu vim em algum lugar, deixa eu buscar. Aquele estilo tem tudo a ver. Então, às vezes, é uma linha, você vê, é muito do subjetivo. Eu acho que o lance da criatividade, ele tem muito a ver com o repertório, né? Eu acho até que, parece até meio brega falar, mas assim, é meio que repertório de vida mesmo, né? Aquilo que a gente consome, não só no trabalho, mas no dia a dia. É o filme, é o livro, são os amigos, são os canais que a gente vê, enfim, eu acho que tá em todo lugar. E quando a gente conversa com alguém que é da área criativa e que não tem um background disso, de referência, eu digo de vida, gente, como eu posso dizer isso? É isso mesmo. Não é? Um repertório, assim, repertório. Né? Bagagem. Essa bagagem. Quando a gente encontra essas pessoas que tá, assim, ainda... que não tem isso apurado, isso é muito forte pra gente, não é? A gente já ganha de longe numa conversa, de um brainstorm, até onde a gente consegue ir, mesmo num cliente. Se você chega num cliente que tem uma maturidade em relação ao negócio, por exemplo, aos concorrentes, o cara fala, meu concorrente faz isso, eu gosto disso. Na conversa, você já ganha esse background do cara, né? Pra gente saber onde a gente vai. E isso eu acho muito legal, assim, até pra quem tá começando, né? E não tem receita de bolo, né? A gente tem que estar olhando tudo é referência, tudo é case, tudo a gente acaba buscando e puxando alguma coisa, em algum lugar a gente vai usar. Gente, eu sou uma pessoa de uma idade um pouco mais avançada. Nossa, que pensa aqui. Não muito, mas eu fiz colegial técnico, então, tipo assim, eu entrei com 16 anos na área, vamos assim pensar. E não tinha computador, não era uma coisa muito fácil. O que a gente fazia, eu tinha pastas assim, gigantes, de recortes de coisas que eu achava lindas. Por quê? Porque eu gostava. Então, tipo assim, era uma textura, eu gosto muito de textura, vocês sabem disso, né? Eu tenho lá no Pinterest, a louca do Pinterest, eu tenho dividido lá por pattern, eu tenho ilustrações, eu tenho, fotos, imagens. Então, assim, eu tenho 1000 pastas no meu Pinterest, e eu lembro que eu guardava nas minhas pastas físicas isso tudo. Né? Revista, eu lembro que eu consumia muita revista e guardava, tirava página, quantas e quantas, porque às vezes era só a cor, era a paleta que eu gostava do negócio que estava ali, eu guardava para mim. Então, hoje o Pinterest e essas ferramentas que criam esses painéis, esses mood boards, assim, são vida pra gente, né? Facilita muito, né? O Behance agora tem essa ferramenta de painel
semântico dentro dele é bem bom. Qual que eu não vi? Behance. Ah, sim. Ai, adoro o Behance. Aliás, o Behance é uma coisa, né, gente? Ele um tempo atrás, ele era muito... É que eu acho que só tinha ele, né, gente? Eu acho que foi Por um tempo. o primeiro só tinha grandão, ele. assim. O Dribble sempre teve, mas só que ele é meio mais underground. Assim. Alternativão, sempre foi mais underground. Mas o Behance eu sei que sempre foi muito forte, assim. Por estar vinculado ao Adobe, né? Acho que tem Pois muito mais visibilidade mesmo. Você sabe que eu lembro que um tempo atrás, eu nem sei se eles têm essa ferramenta ainda, o Behance. Você podia criar um site dentro. Tem ainda isso, gente? Tem. É verdade. Eu tive um site dessa chamava forma. ProSite. Eu também tive um site eu tive feito um site lá. dessa forma. De portfólio era bem legal. Você pagava uma assinatura, era pegada Wix, mas era mais bonito, assim. Ele era mais limpo, como era para valorizar o lance da arte, né, do portfólio. Sim. Então, muita gente usava e tem uma galera que usa ainda. Eu lembro que eu até pagava lá um mensal para ter e tal. Verdade. É muito engraçado, né, como as coisas vão mudando. Eu uso muito o Behance para buscar referência, porque lá tem uma galera que põe campanhas, conta do projeto, enfim, coloca, né, todo o case, assim. Só que hoje não é só ele, né? Eu lembro que antes ele era fundamental, cara. Hoje, às vezes acontece de eu ir para pra eu ir pra minha pesquisa e de repente vou lá rapidão, não achei, já vazo de lá e não volto, entendeu? Tipo, já aconteceu. Sim. Porque hoje a gente tem muitas outras ferramentas, né? Uma que é super nova pra mim, que tá, tipo, tá muito baixo do meu nariz e acho que deve estar muito baixo do nariz de muita gente que não percebeu ainda, é o Instagram. Ali, total. A vitrine, é um né? lugar muito bom de se procurar. Tipo, você tem vários perfis que coletam. Se dedicam a isso. Muito bom. Verdade. Cara, é muito bom. Muito bom, real. Super indico. Eu gosto também. Eu gosto porque virou uma revista eletrônica, né, gente? Eu vejo o Insta como uma grande vitrine, é uma grande revista eletrônica. Tipo, é diferente do Facebook, que ele tem uma pegada de notícia. Assim, eu vou ser muito sincera, não sei se é porque eu sou do visual, né? E eu acabo que eu entro muito pouco no Facebook. Eu sou muito assim de imagem, então o Instagram ele acaba sendo uma fonte para mim muito boa, assim, até de conteúdo, porque eu olho ali, bato o olho na imagem, dou aquela passada rápida, mas essa coisa só do print, né, da tela, assim, sabe? Sim. Eu tenho essa necessidade. Instantâneo, assim. né? Que é justamente o grande core dele, é essa parada, né? Tá ali já. E virou uma revistona eletrônica. Virou uma revistona. Tanto que tem aqueles perfis que a gente segue só, por exemplo, de motion. Tipo, coisas lindíssimas. Ilustradores... Aquele .mob lá, que tem tudo, né? Nossa, tipo, branding.mob, motion.mob. Motion.mob, tem muita coisa interessante. Eu gosto de seguir perfil de artista também, de ilustrador, de artista gráfico, enfim. Tem muita coisa pra gente olhar no Instagram e fazer o bom uso dele, né? Sem ficar lá na fofoca do dia a dia. E não só da nossa área. Tipo, eu sigo um cara que faz vaso de argila. Tipo, adoro. Nossa, eu perco tempo ali olhando o cara, tipo, moldar as paradas. Eu acho muito massa. Eu também gosto desses, assim. Tem um cara chamado Diego Cussano, eu acho que a gente já falou sobre ele uma vez. Ele é tipo um ilustrador, só que ele usa coisas do dia a dia pra poder fazer ilustração. Então ele pega um capelete e aí desenha uma parada em volta e vira uma outra coisa. Que massa. Não tem nada a ver diretamente com o meu trabalho, mas diversas vezes eu vejo me inspirado por algo que ele fez e tenho uma ideia baseada em algo que eu vi que ele fazendo, que não tem nada a ver com o meu trabalho diretamente. Eu não sou ilustrador, não faço ilustração como ele, mas acaba inspirando, né? Tipo, é algo que abre uma nova porta de raciocínio, de ideia, assim, muito legal. É muito legal, massa. É muito legal. Vamos juntar tudo isso e colocar lá no blog. Sim, a gente junta quiser olhar as nossas inspirações. Acho que é isso, meninos. Eu acho legal também a gente abrir uma porta. Se você tiver com dúvida ou só quer trocar ideia sobre... É verdade. Cola aí, meu.
tomar um café, vamos falar sobre. Sim. Liga nós. Acho Isso é um importante. assunto que a gente ama, né? A gente adora falar disso. Acho importante a gente dividir o que a gente sabe, né? Vale a É pena. verdade. De repente conhecer coisa nova, né? Conhecer alguma Também. ferramenta que a gente não viu. Quem tiver, quem quiser sugerir, acho legal. Com certeza. Vim pra roda conversar. Boa. Acho que é isso, meninos. Adorei Vem pra nosso roda. papo. Show. Adorei nosso papo. Acho que. Também curtinho. Em breve, então, a gente vem com outro Outra assunto pauta. aí pra gente conversar. E é isso aí. Beijo, fiquem com a gente sempre. Beijo, outro tchau. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Falou!